Embarque imediato. Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso, com foco cada vez mais na discussão sobre trânsito, mobilidade, como a gente tem essas mudanças no dia a dia, ainda mais agora não voltando tudo ao normal, graças a Deus, com o fim da pandemia, a gente volta a discutir transporte que volta com tudo no dia a dia das pessoas. E tem conceitos novos, cada vez mais novos conceitos chegando, conceitos como Transit Tech, Civic Tech. E para isso eu quero conversar com um especialista da área, falar aqui com o Leandro, diretor-geral da Via, tanto na América Latina como em Portugal. Olá, Leandro, tudo bem? Tudo bem, Adriano? Como você está? Prazer estar aqui. Opa, o prazer é todo nosso. A Via é uma grande empresa que está trazendo muita tecnologia. Não vou atravessar aqui, não. Deixa você falar qual que é o negócio da Via, qual que é o modelo de negócio, como vocês chegaram no Brasil. Conta essa história aí pra gente. Tentar traduzir essa sopa de letrinhas, né? Transit Tech, etc. A Via é uma empresa que foi fundada nos Estados Unidos em 2012 por dois empreendedores israelenses que tiveram a ideia, com base numa situação que eles encontravam em Tel Aviv, muito parecida com uma situação que a gente encontra em várias cidades no Brasil, que é olhar para o transporte e ver o transporte público de forma muito desorganizada. Uma particularidade, em Israel, eles usavam muito o transporte por vans, né? Que é muito comum ainda em algumas cidades, e tentaram pensar em como que isso poderia ser melhorado, como poderia ser evoluído. Então eles criaram isso ainda em 2012, não se falava, praticamente não se falava, né, em muito do que a gente vê hoje, né? Tanto transporte por aplicativo, a Via foi muito pioneira nessa área, principalmente no transporte por aplicativo compartilhado. Então o que eles fizeram foi criar uma plataforma que permitisse usar de maneira mais eficiente essa infraestrutura que já estava, de certo modo, ali presente na mobilidade das cidades. Uma plataforma em que havia um aplicativo e havia uma roteirização, então foi criada uma roteirização automática com base nas origens e destinos similares de pessoas que estavam usando aquele meio de transporte. Criaram isso, algo totalmente inovador na época, É, tentaram, porque você está falando algo, eu só te interromper, você está claro, falando aí claro, de algo inovador, não, e hoje parece que é mais comum para as pessoas, mas nós estamos falando de quando? a gente está falando de quase 10 anos atrás, Pois é, 10 anos atrás a Via estava desbravando esse mundo aí da sem dúvida. informação, né? E aí o que eu acho interessante na história da origem da Via é que eles criaram essa plataforma tecnológica e pensaram, bom, agora a gente vai vender essa tecnologia para os operadores, para as cidades, para as agências de transporte. E ninguém quis comprar. A ideia estava muito à frente do tempo. Eles não tiveram outra alternativa, falaram, bom, então vamos nós mesmos operar. E lançaram um serviço em Nova York. Então lançaram um serviço em Nova York com a marca Via, ainda estava na gênese também do transporte por aplicativo, com grande diferencial. O nosso transporte é por aplicativo, mas compartilhado, né? Então, veículos maiores, usando essa capacidade tecnológica para fazer a roteirização e a agregação de passageiros ao longo da locomoção desses veículos, por assim dizer. Uma vez que deu muito certo, a empresa cresceu, aí o pessoal começou a falar, peraí, tem alguma coisa que funciona, e a empresa praticamente está num processo grande de mudança, mas está praticamente finalizado. Não, o papel da Via não é ser um operador de transporte, mas prover a tecnologia, e aí dentro do modelo de negócio clássico, né, de SaaS, Software as a Service, para que os operadores, as agências, possam usar o transporte por demanda compartilhado. E aí com várias aplicações, né? Então, o que eu descrevi até agora foi uma necessidade de mobilidade urbana clássica dentro das cidades, mas a aplicação da tecnologia tem várias frentes, como, por exemplo, o transporte rural, o transporte de pessoas com mobilidade reduzida, o transporte corporativo, no Brasil a gente chama do fretado, ou seja, não é público, é privado para as empresas que contratam, mas você pode ter uma utilização muito mais eficiente da infraestrutura, em vez de você ter um ônibus que sai de manhã, leva os funcionários, fica esperando e traz de volta, você pode ter uma roteirização desse ônibus e dar um maior uso para ele. E o transporte escolar, que é uma área relativamente recente, tem cerca de 2 anos, mas, por exemplo, na cidade de Nova York, a Via tem
o contrato, todos aqueles ônibus amarelinhos que a gente vê estão Sim. dentro da plataforma da Via, são 10 mil ônibus transportando estudantes diariamente. Então, a aplicação realmente é muito grande.